Uma das coisas que nós temos visto e que nós precisamos lidar em momentos como esse é o tamanho do que está acontecendo. É um momento importante da história, como nós dissemos, é um momento único na história e ele tem proporções grandes. E é interessante como a gente pode se sentir, de certa forma, um pouco pequenos em relação ao que está acontecendo. Não é uma coisa local, mas é uma coisa grande. E a gente pode se sentir um pouco insignificante. E existe uma intensidade no que está acontecendo e esses momentos podem fazer a gente perder um pouco do foco e esquecer daquelas pequenas coisas, as sagradas letras que nós fomos instruídos, aquelas realidades que nunca mudam. O Evangelho é o poder de Deus e uma das grandes bênçãos do nosso Deus é que o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E você pode colocar a tua fé nesse Deus hoje, sabendo que Ele não vai mudar, Ele não vai mudar de opinião, Ele continua nos amando, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Então, nós precisamos ser lembrados dessas realidades na nossa vida que não mudam. Não importa o tamanho das circunstâncias ou a intensidade das circunstâncias, elas continuam valendo para nós. E o que eu creio é que esses são momentos que vão botar em movimento certas realidades que vão afetar a gente daqui 5, 10, 15, 50 anos, se Jesus não voltar. Então, é um momento bem definidor, é um momento grande que a gente está vendo, mas coisas estão sendo definidas para o futuro. E um desafio que a gente pode ter é desprezar as pequenas coisas, aquelas coisas simples. O Evangelho é simples. Muitas vezes nós complicamos as coisas porque o tamanho do problema é grande, ou do evento, ou da crise é grande, a gente acha que a gente precisa complicar ele. E um dos aspectos do chamado de Jesus pouco é necessário, ele nos chama um pouco à simplicidade, a voltar àquelas coisas básicas, fundamentais do Evangelho. E nós podemos ser desafiados em situações como essa, a sentimentos desse tipo, como eu sou insignificante, o que eu estou fazendo não afeta muito, eu não tenho muito a contribuir, ou o tamanho é tão enorme, ele pode nos fazer isso. E como não ajuda muito, a gente tende assim, eu vou deixar de fazer certas coisas. Eu queria desafiar os irmãos a permanecerem fiéis naquelas pequenas coisas, naquelas coisas básicas que nós sabemos que funcionam e que são essas pequenas coisas, muitas vezes, que vão nos levar ao que Deus quer fazer na nossa vida. Então, coisas tipo, eu não sou importante, a gente perde um pouco, acha que não se encaixa no que está acontecendo. Então, eu queria desafiar os irmãos, isso é uma pequena lembrança nessa hora, a entender que quem faz milagres é Deus. Ele está procurando pessoas fiéis que vão levar a sério a palavra dele. É isso que ele está procurando. Então, tem um texto em Mateus 25, que diz assim, dentro desse contexto das parábolas de Jesus no final dos tempos. No início do capítulo fala das 10 virgens, fala desse sentido de termos extra, um óleo extra, para estarmos preparados, mas logo depois ele fala das parábolas dos talentos. Eu queria destacar só o início dessa parábola que diz assim, Mateus 25, no capítulo 25, versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E eu queria destacar essa palavra, confiar os seus bens. Deus está procurando pessoas fiéis. Essa não é hora de inventar muito. Nós não precisamos complicar o Evangelho. Nosso objetivo é fazer exatamente, nada mais, nada menos, mas aquilo que Deus está pedindo de nós. Para algumas situações,
o inimigo vai tentar falar para nós que o que nós estamos fazendo ou o que Deus está pedindo de nós é pequeno e não vai afetar em muito. E essa parábola é interessante que o Senhor confiou 3 quantidades diferentes. Para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1. É possível que aquele que recebeu 1 diz assim, o que um representa? Outro recebeu 5, outro tem 2, um não serve para muita coisa. E eu queria quebrar essa ideia no nosso coração de que o que a gente tem é pouco, não serve, porque nas mãos de Deus, 5 pães e 2 peixes que parecem poucos, nas mãos de Deus são transformados. E esse é a beleza de nós andarmos com Ele. Nada é pequeno demais, nada é insignificante demais. E a Bíblia nos chama a não desprezar os pequenos começos, aqueles momentos, né, que a gente parece pequeno, que parece que não vai dar nada. E quando a gente pega 1 talento na mão, sabendo que o outro tem 5, 2, e olhando o tamanho do desafio que a gente enfrenta, a gente tem a tendência de acabar não fazendo nada, nem aquilo que Deus pede, porque a gente acha que não vai ajudar muita coisa. Ou faz sem muito valor, sem muita convicção. Então, aí nós estamos falando dessas pequenas coisas que você pode dizer, tipo, ser fiel, de ler a sua Bíblia, de orar, de ter um coração de perdão. São coisas pequenas que você diz, o que isso pode afetar na minha vida? É tão pequeno, mas é exatamente essas coisas que nós já sabemos que Deus está querendo. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. E um só talento, eu vou enterrar, é melhor guardar e deixar de lado. Mas existe certo poder em fazer exatamente o que Deus pede. Existe um poder liberado quando nós obedecemos a Deus e somos fiéis naquelas pequenas coisas. Então, vocês já me ouviram dizer que são os pequenos atos de fé que liberam os grandes moveres e os grandes ações e milagres de Deus. Então, eu creio que nessa hora é um momento bem definidor, coisas estão sendo definidas. Não te perde ou não fica tão assim impressionado com a grandeza dos movimentos que estão acontecendo na Terra, achando que a tua reação tem que ser proporcional, a tua reação tem que ser de obediência, de ser fiel a Deus, naquilo que Ele está pedindo. Por isso é importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Não despreza aquelas pequenas instruções de Deus, tipo, perdoa, anda em perdão nessa situação. Uma das coisas que eu tenho compartilhado com a minha família é que eu estou procurando, fazendo o máximo que eu posso, tentando manter o meu coração correto e puro, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, como você faz? A voz de Deus, Deus fala, mas a minha parte qual é? A minha parte é manter meu coração sensível, andar em perdão, andar em amor, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu queria mostrar uma ilustração, um pequeno vídeo que eu vou compartilhar, que diz isso, para mostrar para nós e ajudar você a compreender que pequenas coisas, pequenas ações, pequenos atos podem transformar grandemente situações. E sendo fiéis, e uma das coisas mais importantes, Deus está procurando fidelidade, um coração fiel, amém, no pouco. E Deus vai te honrar e vai fazer o que é necessário. Então, como eu disse, são pequenas coisas que estão sendo colocadas em movimento. Vocês devem conhecer essa ilustração, eu vou mostrar para vocês. Você sabe como funciona dominar, uma cadeia de dominós. Mas uma das coisas que eu descobri esses dias é que um dominó, ele não consegue derrubar o outro que é 1,5 vezes maior que ele. Então, o máximo, 1,5 vezes maior. Então, tem esse experimento que eu vou mostrar para vocês, dessa coluna de dominós, dessa sequência de dominós, e sempre 1,5 vezes acima do outro. 13 dominós, e o mais interessante, o mais desafiador e o mais impressionante é que vai ter um dominozão de 1 metro, mais ou menos, e mais ou menos de 45 quilos, que vai ser derrubado por um dominó de 5 milímetros de altura por 1 milímetro de espessura.
o que acontece é que são 13 dominós. Se tivesse 29 dominós, o 29º seria do tamanho do Empire State Building. Isso significa mais ou menos 125 andares. Um pequeno dominó de 5 milímetros de altura por 1 milímetro de espessura, fazendo a sua parte, pode derrubar. E tocou muito o meu coração essa ilustração, e muitas vezes mesmo, não despreza pequenos movimentos na tua vida. Eu creio que esse é um momento bem definidor do que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 50 anos, se Jesus não voltar. Vive intensamente para Deus. Cada dia conta, cada ato conta, cada oração conta. Tudo que é feito para Deus conta. E tem coisas grandes sendo colocadas em movimento nessa hora. E eu lembro de uma história de duas senhoras lá naquela região da Europa, ao norte da Europa, onde um grande avivamento aconteceu, e duas senhoras já aposentadas estavam clamando a Deus por um mover de Deus. E Deus deu um texto para elas, que está em Isaías 44, 3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes de águas. E esse texto estava sendo orado por duas senhoras, fiéis, todo o tempo, até que Deus se moveu. O que será que Deus está colocando em movimento, fruto da tua fidelidade? Então, meus irmãos, repensa a tua vida nessa hora. Pode parecer pouco e pequeno, e você pode ser tentado pelo inimigo, achar que você é insignificante, que essas coisas que você está fazendo não vai a lugar nenhum. Mas saiba de uma coisa, nas mãos de Deus, coisas impressionantes estão sendo colocadas em movimento na tua vida. Deus está procurando corações fiéis. Amém? Corações que amem a Ele e são fiéis. E o que acontece, como consequência disso, tem um ouvido um pouco mais sensível para essa voz, a esse sussurro muitas vezes, que diz, amém, anda em perdão, estende a mão para alguma coisa, ora sobre esse assunto. São essas que você pode considerar um dominozinho na tua vida, mas você não sabe que na mão de Deus isso pode estar iniciando algo tremendo na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, quem sabe, na vida de uma nação inteira. O nosso Deus é tremendo, a maneira como Ele opera não é da nossa maneira. Também não é como nós pensamos. Então a Bíblia, Paulo fala para Timóteo, não deixa ninguém te desprezar, não deixa ninguém te botar para baixo, achar que o que tu faz, quem tu é, ou aquilo que tu tem na mão, os teus talentos são insignificantes. Não enterra os teus talentos, não despreza cada momento, mas vive intensamente para a honra e glória do Senhor. Nós não temos ideia, meus irmãos, não temos ideia de o que a nossa fidelidade no dia a dia põe em movimento na nossa vida, fruto da bênção de Deus. Nós não fazemos ideias. E a minha oração é que você seja renovado nesse momento e entenda, amém, não fique, amém, carregado pela intensidade do momento, amém, achando que você precisa fazer grandes coisas nessa hora. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus em andamento na nossa vida vai fazer as grandes obras de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Eu queria essa palavra para a gente começar a ser renovado. Eu creio que é um chamado, é uma lembrança para todos nós. Amém? De dizer, os milagres pertencem ao Senhor. É Ele que faz milagres. Nós fazemos a nossa pequena parte muitas vezes. Amém? E nós precisamos lutar continuamente com essa tendência que nós temos de achar que o que eu tenho, o que eu sou, a minha posição, a minha escolaridade, a minha função, a minha idade, o meu talento é pequeno. E como ele é pequeno e insignificante, eu vou enterrar e não vou usar. Muito pelo contrário, meus irmãos. Seja animado nessa hora. Essa é a hora de botar o que Deus colocou nas tuas mãos, nas mãos dele. E faz de todo o coração, intensamente. E eu declaro na tua vida que coisas estão sendo colocadas em andamento.
salvação na tua casa, restauração na tua vida. Nações vão chegar à presença do Senhor, pessoas vão ser restauradas, vai haver um grande mover de Deus na terra. Amém? E a igreja sendo fiel nessa hora, sendo fiel em cada canto do planeta, fazendo a sua parte, para que Deus possa fazer a parte dele. Ele vai encher de glória a terra e é Ele que vai fazer. Ele é Deus e Ele vai fazer grandes coisas. Amém? Nós, como nós dizemos, né, naquela simples ilustração que nós temos, tem uma ponte, aquelas pontes bem de corda, bem instáveis, no meio de dois penhascos, num penhasco, no desfiladeiro, aquelas pontes que a gente só vê em filme que balançam, assim, de ponte de corda, com aquelas tábuas bem mal colocadas. E aí tem uma formiga e um elefante que vão atravessar a ponte. A formiga sobe na cacunda do elefante e diz assim: vamos balançar essa ponte. E aí é assim que funciona. E está na hora de nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: Deus, vamos balançar essa ponte, vamos ver o mover de Deus, e aquilo que está trancado e aquilo que está fora dos propósitos, desalinhados com os planos de Deus, Deus vai trazer a bom termo, Deus vai trazer, vai restaurar, Deus vai avivar, Deus vai botar em ordem, Deus vai trazer as nações, amém? As nações virão. Amém. E pessoas de todos os cantos, todas as tribos, línguas, povos e nações virão para adorar o Rei da Glória. Todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Amém? Então, cada um de nós somos convidados nessa hora a, de alguma maneira, amém, ajudar a colocar em movimento o plano de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.